Outro ponto aqui bem mais específico relacionado às questões de trabalho são os acordos coletivos, né? Se os acordos coletivos da empresa, que a empresa assina com as organizações de classe, fornecem direitos mais favoráveis do que os previstos na legislação. E isso também é algo que talvez no Brasil possa não fazer muito sentido. Por quê? Porque no Brasil você não pode ter um acordo coletivo tirando direitos, né, direitos assegurados por lei. Claro que houve algumas mudanças na reforma da CLT, mas ainda assim, né, impera o princípio da norma mais favorável, com exceções, né? Então, como regra, a gente tem a norma mais favorável, mas a gente ainda poderia ter aí algumas exceções. Então, a gente quer saber, né, se as empresas estão negociando com as categorias de classe condições mais ou menos favoráveis aos trabalhadores, quando for o caso. Aí entramos em algumas questões quantitativas e de performance, né, mais específicas nessas temáticas. Então, começando aqui, o percentual de mulheres em cargos de nível sênior de liderança, e aqui vai ser muito importante, né, para quem está participando do movimento Elas Lideram 2030, que é o nosso movimento da Ambição 2030, para aumentar o número de mulheres em posição de liderança, alta liderança. Então, a gente quer saber qual é esse percentual. E aí, aproveito esse momento para lembrar que, para além da COP, quem está nos movimentos da Ambição 2030 também vai receber um questionário muito mais simples do que a COP, muito mais intuitivo, de certa forma, para que a gente monitore também o progresso dos movimentos, né? A gente consiga ver ali como que a gente está avançando especificamente nos movimentos, mas isso a gente conversará mais à frente, ali em janeiro, quando a gente for realizar a coleta, e será apenas para as empresas que estão participando dos movimentos da ambição, não só os de direitos humanos, mas todos. Mas aqui no caso de direitos humanos, a gente vai ter 3 movimentos para reportar, então é importante que também vocês fiquem de olho. No caso da COP, só foi incluída a questão de gênero, né? Mas a gente sabe que no Brasil a gente tem também a questão racial, étnico-racial, que é bastante relevante para nós, e nós temos, então, o movimento Raça é Prioridade, em que a gente também vai poder coletar aí informações para monitorar esse avanço de um tema tão sensível para o nosso país. Também ainda na questão da igualdade de gênero, a gente vai olhar para o gender gap, ou seja, qual é o gap de remuneração, né, entre homens e mulheres na organização. Então, aqui a gente vai pegar o racional, né, do valor pago para homens e mulheres, o percentual, ou vocês vão poder escolher não informar, mas aí vocês vão ter que explicar, né, o princípio, a gente aqui parte daquele princípio de reporte ou explique, né? Então, se não for reportado, por que não está sendo reportado? É só para voltar aqui para vocês terem também esse alinhamento. Quando a gente está falando de salário base, a gente está falando do salário, né, bruto, e qualquer adicional pago direta ou indiretamente, seja em dinheiro ou espécie, pelo empregador. Aí entramos na questão dos acidentes de trabalho. Essa provavelmente será também uma pergunta que vocês vão ter, né, uma certa facilidade, porque é algo que praticamente todas as empresas monitoram, inclusive por questões, né, de obrigatoriedade né, de lei, tendo inclusive que comunicar através da CAT, né, a ocorrência de acidente de trabalho. Então, aqui a gente vai também olhar para como está essa questão da segurança no ambiente de trabalho dessa organização. Mesma coisa, né? Então, aqui está falando de incidentes, né? São chamados aqui, mas eu classificaria como acidentes. Então, como expressar isso em termos de número de horas total trabalhadas por trabalhadores no período
do reporte.